Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula de História Geral, espero que vocês aproveitem. O tema de hoje é o imperialismo do século XIX. Nós vamos tentar discutir como é que a segunda revolução industrial, que marcou a segunda metade do século XIX europeu, acaba impulsionando na Europa um movimento de expansão econômica e de expansão cultural e política que acaba levando a um processo de novo colonialismo, uma nova onda de colonizações europeias no mundo, chamada de neocolonialismo. Então, para a gente iniciar esse tema, seria importante apenas lembrar um fator, lembrar um elemento, que é, na nossa última videoaula, e esta videoaula é sequência daquela, a gente discutiu o processo de expansão econômica da Europa a partir da segunda revolução industrial. Hoje, portanto, nós vamos conversar a respeito dos desdobramentos e consequências dessa segunda revolução industrial. Então, a partir da expansão da indústria do século XIX, a Europa e do modelo industrial do século XIX, isso é importante que se diga, né? Que é um modelo baseado em dois pilares fundamentais, uma transformação revolucionária nas tecnologias da produção pela aplicação da ciência no processo produtivo, gerando máquinas, equipamentos, matérias-primas, materiais, recursos energéticos e produtos, mercadorias industriais cada vez mais modernos e cada vez mais desenvolvidos de um lado, e de outro lado, outro pilar, o desenvolvimento de uma reorganização do sistema de produção, também revolucionária, porque permitiu ampliar a produtividade do trabalho e fazer uma divisão absoluta do trabalho entre trabalhador de intelectual, trabalhador das áreas de administração e planejamento, valorizados, e os trabalhadores desvalorizados e ultraexplorados do setor de produção propriamente dito, que é o trabalho manual. Então, nesse cenário de administração racional e científica do trabalho e de expansão das tecnologias, das tecnologias industriais, nós vamos ter uma realidade em que vai ser possível uma produção crescente que, por sua vez, vai gerar uma gigantesca necessidade de matérias-primas, recursos naturais, fontes de energia que não estão disponíveis em quantidade suficiente ou não estão disponíveis de nenhuma maneira no continente europeu, e também a expansão dos mercados consumidores para absorver essa produção industrial crescente. Nesse cenário também serão necessários entrepostos de expansão comercial e dos transportes em vários setores estratégicos do mundo, como, por exemplo, a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico no sul da África. Como, por exemplo, regiões estratégicas na passagem ali na Polinésia do Pacífico para o Índico, né? Ou do Oceano Atlântico para o Pacífico no sul da América do Sul. Ou mesmo o canal do Panamá, que os Estados Unidos vai construir atravessando a América do Sul, o Istmo do Panamá, para interligar a navegação, o comércio, o transporte entre o Atlântico e o Pacífico, ou o canal de Suez, entre Mediterrâneo e Mar Vermelho, para interligar o contato de todo o mundo mediterrâneo, europeu, asiático e africano, com o Oriente Médio e a Índia, através do Mar Vermelho, que vai dar nas principais fontes fornecedoras de petróleo na região da Península Arábica. Então, toda essa questão estratégica, geoestratégica, da expansão do comércio, dos transportes, da navegação e das informações, isso tudo está em jogo nesse nosso processo, que é o imperialismo do século XIX. Então, não é só achar consumidores para aumentar o consumo industrial. É conquistar também mercados fornecedores de matérias-primas, recursos naturais, fontes de energia e achar e controlar pontos estratégicos, geopolíticos, geoestratégicos de passagem entre regiões do mundo, para poder
de certa forma, garantir a mundialização da economia capitalista industrial europeia e um processo de globalização, de interligação, de integração da realidade econômica mundial. Tudo bem? Por isso que é importante notar, senhoras e senhores, que nós temos uma diferença brutal entre o que foi o colonialismo mercantilista, ou seja, o colonialismo original dos séculos 16 a 18, 16 a 19, né? Que é, por exemplo, a colonização portuguesa no Brasil, e o que é o novo colonialismo que vai se originar desse imperialismo europeu. Né? Imperialismo é o processo de expansão da influência europeia com base econômica, política e econômica, política e territorial. Né? Só que o que foi o colonialismo do século XIX, o neocolonialismo, não é o que foi o colonialismo mercantilista do século XVI. No século XVI, qual era o objetivo do colonialismo? Era obter especiarias, ou seja, obter metais preciosos e produtos comerciais de luxo que fossem lucrativos para abastecer o comércio europeu. Então, de certa forma, o objetivo do colonialismo do século XVI era buscar fora da Europa a riqueza que a Europa não conseguia produzir. Buscar fora da Europa a riqueza que ia sustentar a expansão comercial europeia. E, portanto, a expansão da acumulação capitalista, da acumulação de capital nas mãos da burguesia. Já no século XIX, o objetivo é muito outro. O objetivo é conquistar regiões do mundo, seja conquistar diretamente, de forma militar e colonialista, seja conquistar indiretamente, na forma de influência econômica, mas conquistar e controlar regiões do mundo que pudessem fornecer matérias-primas, recursos naturais e fontes de energia que seriam úteis para a Europa produzir riqueza. Então, enquanto o colonialismo do século XVI é mercantilista, porque a Europa não produz, a Europa só comercializa, o do século XIX é um capitalismo industrial, que, portanto, precisa de matéria-prima, recurso natural e fonte de energia que a Europa não tem, para produzir riqueza. E depois precisa de mercado consumidor e áreas estratégicas para expandir o comércio europeu e o controle europeu sobre mercados consumidores. Então, esse é um novo cenário, tá bom? Só que algumas características vão ser semelhantes, né? No neocolonialismo, a Europa vai buscar controlar as regiões pelo acordo ou pela força. Isso nos leva, então, à constatação de que existiram duas formas básicas de imperialismo no século XIX. Uma forma chamada de imperialismo formal e outra forma chamada de imperialismo informal. O que diferencia uma forma da outra? No imperialismo informal, o que aconteceu foi um imperialismo econômico. A Europa não invadiu, não conquistou e não colonizou as áreas do imperialismo informal. Ela só forçou o aumento da exploração e da dependência econômica e política de determinadas regiões do mundo. Já no imperialismo formal, o que a Europa industrializada faz é invadir, conquistar, colonizar, destruir a cultura, o modo de vida, as formas de organização social e econômica dessas sociedades em que o imperialismo formal se estabeleceu, colonizá-las, portanto, impor um novo padrão de sociabilidade, o padrão individualista, concorrencial, competitivo europeu, impor um novo padrão econômico, o padrão capitalista da exploração dos recursos, impor um novo padrão civilizacional, uma europeização dos costumes, dos gostos, das modas e dos comportamentos, e também uma europeização da mentalidade da própria religião. Então, nesse cenário de imperialismo formal, o que a Europa tem que fazer é invadir, conquistar para destruir as formas tradicionais de vida, de sociedade, de economia e de mentalidade e impor as formas capitalistas de vida, sociedade, economia e sociabilidade e mentalidade. Tá bom? Agora, por que essa diferença? Pelo seguinte, havia amplas regiões do mundo, especialmente aqui a América Latina,
já que os Estados Unidos, apesar de também ter sido uma colônia europeia entre os séculos 17 e 18, os Estados Unidos têm uma história própria, bem específica, né? O que a gente vai ver na América Latina é que na segunda metade do século XIX, quando acontece a expansão imperialista europeia para abastecer a industrialização da segunda revolução industrial, a América já era uma região que tinha sido colônia europeia por 300 anos, tinha ficado independente a maior parte da América Latina durante a primeira metade do século XIX, mas tinha uma estrutura de economia, de sociedade, de mentalidade, de religião e de cultura, ou seja, eram civilizações europeizadas. É só olhar para o caso do Brasil. O Brasil ficou independente de Portugal em 1822. Só que quando Portugal deixou de colonizar o Brasil, não quer dizer que tenha mudado alguma coisa nas estruturas econômicas, sociais e culturais do país recém-nascido chamado Brasil. Então o Brasil era uma economia colonial agroexportadora, latifundiária e que produzia a partir do sistema de plantation, ou seja, a partir de um sistema de produção voltada para o mercado externo, usando trabalho escravo e dividindo a terra em grandes latifúndios para ter uma produção gigantesca, onde a riqueza era concentrada nas mãos de uma pequena elite. Era uma produção voltada para a exportação e o Brasil era importador de produtos industriais que vinham da Europa. A independência veio e nada disso mudou. O Brasil continuou sendo latifundiário, escravista, agroexportador e importador de produto industrial, controlado por uma pequena elite agrária de senhores de terra e senhores de escravo. Então, aqui a economia já era dependente da Europa, já era fornecedora de recursos naturais, recursos agrícolas e matérias-primas. Já era mercado consumidor do produto europeu. A forma dominante de mentalidade no Brasil, apesar da grande influência da população negra escravizada na formação da cultura brasileira, a influência dos povos indígenas também violentados na formação da cultura brasileira, a cultura já era predominantemente, fazia uma autoimagem, né? O brasileiro se via, né, como um descendente de europeus. Então, os padrões de consumo, os padrões de moda, os padrões de mentalidade, os valores, já eram europeizados. Então, a Inglaterra, que era de quem o Brasil era dependente, não precisava invadir o Brasil, colonizar o Brasil de novo, fazer um puto esforço, gastar uma grana, enfrentar atritos, enfrentar resistência para impor que o Brasil comprasse mais produto inglês e fornecesse mais matéria-prima para a Inglaterra. Não precisava disso tudo. Bastava a Inglaterra fazer o que aqui no Brasil? Aprofundar o que já estava acontecendo. Fazer uma pressão política sobre os governos do Brasil independente, como fez sobre Dom Pedro I, como fez sobre o governo regencial e como fez sobre Dom Pedro II. Fazer uma pressão econômica sobre o Brasil para aumentar essa dependência. Então, se você se lembra das suas aulas de história do Brasil, talvez você se lembre que o seu professor, seja eu ou outro professor, talvez tenha dito para você o seguinte, que no segundo reinado, na época do Dom Pedro II, a pressão da Inglaterra sobre o Brasil foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, para que o Brasil comprasse mais produto industrial da Inglaterra do que já comprava, que a Inglaterra obrigou praticamente o Brasil a acabar com o tráfico negreiro. Acabar com a compra de escravos africanos, para que a escravidão no Brasil fosse terminando aos poucos, para os fazendeiros irem se adaptando aos poucos à falta de trabalho escravo, e esse trabalho escravo fosse substituído por trabalho livre, que recebe salário, que compra produto industrial europeu, para aumentar o mercado consumidor. Lembra? A pressão da Inglaterra foi tão grande que, em 1831, o governo regencial assinou um acordo com a Inglaterra chamado Lei Feijó Barbacena, que foi apelidada de Lei para Inglês Ver, em que o governo brasileiro dizia que qualquer pessoa que desembarcasse da África no Brasil não era escravo, era livre, mas o governo brasileiro não criava mecanismos de fiscalização e punição para os traficantes de escravo. Então falou para a Inglaterra que acabou, mas na prática não acabou. 19 anos depois, o Brasil não teve mais escolha. Em 1850, teve que fazer a Lei Eusébio de Queiroz para acabar
com o tráfico negreiro no Brasil. Outro exemplo é a tarifa Alves Branco, de 1844. O governo brasileiro tentou criar um imposto alto para produto importado para fortalecer o governo, para cobrar imposto e fortalecer o governo. Mas a Inglaterra pressionou tanto até o Brasil cancelar essa tarifa e voltar a cobrar impostos ridiculamente pequenos da Inglaterra. Isso impediu qualquer chance do Brasil se industrializar e tornou o Brasil ainda mais dependente de comprar produto industrial inglês. Então isso é o imperialismo informal. Isso é a pressão econômica e política que os países, as potências industrialistas europeias faziam sobre os países da América do Sul para forçá-los a se tornarem ou ampliarem sua dependência econômica para se fortalecerem como mercados consumidores de produtos europeus e fornecedores de matérias-primas e recursos naturais. Tudo bem? Isso é então o que eu estou chamando aqui de colonialismo ou imperialismo informal, porque é um imperialismo econômico, não é uma invasão e uma colonização propriamente dita. É só aprofundar o que já acontecia. Já em outros lugares, especialmente na África e na Ásia, fazer essa pressão não seria suficiente. Por que na África e na Ásia fazer a pressão do imperialismo informal não seria suficiente? Porque vastas regiões da África e da Ásia, a maior parte dos povos africanos e asiáticos, não estava ainda numa situação de integração em relação à economia europeia e ao capitalismo europeu. Ou seja, a maior parte dos povos da África e da Ásia não eram fornecedores de matérias-primas, recursos naturais e fontes de energia para a Europa. Tinham sistemas econômicos próprios que não dependiam da Europa. Economias às vezes agrícolas, às vezes de caçadores e coletores, às vezes economias artesanais, manufatureiras, mas tinham sistemas econômicos próprios que tinham uma dinâmica interna de funcionamento, que não era ligada e não dependia do capitalismo industrial europeu. Sociedades que tinham culturas milenares, que tinham valores civilizacionais milenares, que tinham formas de organização social que não eram baseadas no sistema capitalista de classes sociais que a Europa queria impor no mundo. Então, nessas regiões em que a mentalidade do povo não era europeizada, os costumes, as tradições e o estilo de vida não era europeizado, em que a sociabilidade, ou seja, as relações sociais não eram capitalistas, em que a economia não era capitalista dependente da Europa. Não bastava fazer pressão nesses lugares. Nesses lugares, o que os países industriais europeus e também Estados Unidos e Japão vão ter que fazer? Não basta pressionar, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que invadir. Vão ter que dominar e vão ter que impor pela força a transformação da mentalidade, da cultura, da civilização, do estilo de sociedade, da base econômica, ou seja, vão ter que destruir o modo de vida desses povos para impor o modo de vida europeu, para que esses povos se transformem no que eles não eram, para que eles se transformem em trabalhadores disciplinados nas indústrias de mineração e extrativismo mineral europeias, para que se transformem em trabalhadores disciplinados das indústrias petrolíferas, para que se transformem em trabalhadores disciplinados e obedientes nas indústrias de transformação mineral europeias que iam se instalar na África e na Ásia. Para essa galera ser mão de obra barata. Tinham que destruir o modo de vida deles e obrigá-los a trabalhar para os europeus. Além disso, tinha que mudar seu modo de vida social e sua mentalidade para eles desejarem consumir os produtos europeus, para eles desejarem ser mercado consumidor europeus. Então tinha que impor as religiões europeias, as línguas europeias, a mentalidade europeia. E isso é um processo violento que vai enfrentar muita resistência e por isso vai ter que ser um neocolonialismo, ou seja, um novo sistema de colonização baseado nas necessidades da exploração industrial. O neocolonialismo. E é por isso, por exemplo, que os países europeus vão fazer uma verdadeira partilha da África e da Ásia. Olha que louco! Em 1885, os principais governantes dos principais países industriais europeus vão se reunir lá em Berlim, na Alemanha, porque os países europeus estavam tretando entre si pelo domínio de territórios coloniais na África. Então eles vão se reunir em Berlim, na Alemanha, por vários meses, entre 1884 e 1885, vão abrir o mapa da África lá em cima da mesa e vão negociar quais potências ficam com quais territórios africanos e asiáticos.
cagando e andando para as necessidades ou interesses dos povos africanos. Essa conferência de Berlim, que fez a partilha territorial do continente africano, vai dar numa realidade em que a divisão da África é formada por muitas linhas retas, né, que foram traçadas no mapa com régua, compasso, linhas traçadas no esquadro, ou seguindo acidentes naturais, tipo cadeias de montanha ou rios, ou simplesmente impondo de forma arbitrária divisões de acordo com os interesses europeus, às vezes, olha só, dividindo entre dois países europeus diferentes o controle sobre um mesmo povo. E às vezes colocando um único país europeu para comandar um território, que os europeus dividiram aquele território, para que ali dentro tivesse povos africanos inimigos que iam ficar em guerra entre si, e ia facilitar o domínio europeu. Então os europeus estimularam os conflitos, estimularam os problemas étnicos, os problemas de disputas econômicas, territoriais, políticas tradicionais da África, porque os povos africanos são povos humanos, têm sua história, têm seus conflitos, têm suas contradições. E os europeus exploraram isso na hora de dividir a África de acordo com o interesse europeu para enfraquecer a capacidade de resistência dos povos africanos e impor o domínio europeu naquela região. Isso é a Conferência de Berlim de 1885, que eu vou mostrar um mapa para vocês. Na Ásia também vai acontecer isso, só que na Ásia vai ser um pouco diferente, não vai ter uma única conferência para dividir o continente asiático e até a Oceania inteiros, não. Vão ter conflitos, vão ter regiões invadidas por europeus, e nas regiões que tinha treta entre os europeus, eles iam fazendo acordos específicos. Então tem vários acordos específicos, como os acordos de Nanquim, na China, o acordo na Índia, acordo na Polinésia, para cada região, tá bom? Na África foi um acordo geral, a Conferência de Berlim, na Ásia foram acordos mais regionalizados. Mas dá uma olhada no resultado. Ah, antes do resultado, isso aqui eu tinha esquecido que eu tinha colocado. Isso aqui é uma charge que saiu na época, final do século XIX, sobre a Conferência de Berlim. Essa charge foi publicada por um jornal crítico francês e mostra o imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme. Eu sei que ele é o imperador da Alemanha por causa dessa cruz aqui. Essa cruz se chama Cruz de Ferro, e ela era um grande símbolo militarista prussiano. E a Cruz Gamada, aliás, era um grande símbolo militarista prussiano. E aqui nós temos representantes de vários outros países europeus, italianos, franceses, ingleses, espanhóis, holandeses, belgas, que estão vendo o Kaiser, o imperador da Alemanha, dividir a África, l'Afrique, como se fosse um bolo, né? Onde cada potência colonialista europeia receberia um pedaço. Alguns estão impressionados com essa divisão, porque acham que estão recebendo menos território do que mereciam. Outros estão felizes e satisfeitos. Olha a cara desse inglês safado aqui. Como é que eu sei que ele é inglês? Não, eu não sei que ele é inglês. Estou pressupondo. Mas olha a divisão que saiu disso. Ó. Dá uma olhada na porra da África, gente, e dá uma olhada na legenda. As principais potências militares e territoriais europeias vão ficar... industriais, militares, territoriais europeias vão ficar com a maior parte dos territórios. O que está em rosa aqui é territórios da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Olha só, África do Sul, região do Egito, do Sudão e do Quênia, a Nigéria, o Cabo do Ouro, Serra Leoa, Gâmbia, são regiões do Império Britânico. Um pedacinho entre Somália e Eritreia, também do Império Britânico. Olha os domínios franceses, em azul clarinho. Toda a África, quase toda a África mediterrânea ocidental, a Tunísia, a Argélia, a maior parte do Marrocos, só um pedacinho do Marrocos aqui fica com a Espanha. Essas regiões todas da África ocidental francesa, olha só. Então, grande parte do Saara, África mediterrânea e África tropical.
Olha que gigante o domínio francês. A ilha de Madagascar também é domínio francês. Olha o domínio alemão. Como a Alemanha é um país recém-formado, né, se formou em 1870, apesar de já ser a segunda maior potência industrial do mundo e ser uma grande potência militar, a Alemanha não conseguiu obter grandes territórios porque a presença alemã no continente africano era muito recente. Espanhóis, holandeses, portugueses, franceses e ingleses já tinham territórios e possessões e colônias na África fazia muito tempo. A Alemanha estava chegando agora, então a Alemanha acabou tendo que, nesse acordo, se conformar com alguns poucos territórios, como Togo, Camarões, Sudoeste Africano e África Oriental Alemã. Coisa semelhante acontece com a Itália. Olha só, a Itália ficou com a Líbia, a Somália, a Eritreia. A Itália também ficou com a Abissínia pela divisão feita pela Conferência de Berlim. Mas os italianos, quando invadiram a Abissínia, tomaram pau dos abissínios, que é um povo quase tão antigo quanto os egípcios, só que tinha um grau de desenvolvimento econômico bem maior do que o Egito nessa época. E os italianos, que eram militarmente meio bosta, não conseguiram dominar a Abissínia. Nós vamos ter também algumas colônias portuguesas, muito mais pela história do que propriamente pelo poder português, né? Que eram as regiões onde Portugal pegava escravo, desde a era de colonização do Brasil, Angola, Moçambique e Guiné. Não confunda com a Nova Guiné, que é aqui, ó. Nova Guiné é aqui na Oceania. A Guiné é aqui na África, perto do Golfo da Guiné, né? Então, territórios portugueses, olha só, tem alguns territóriozinhos holandeses, mas aqui na África não, a Holanda ficou de fora da divisão da África, mas tem territórios espanhóis, como o Rio do Ouro e o Marrocos espanhol, aqui bem no nortezinho, no Estreito de Gibraltar. A gente tem o Congo belga, a enorme colônia belga. A Bélgica não conseguiu muitas colônias, mas a colônia que ela conseguiu é gigante e num território ininterrupto, com saída para o mar, inclusive. Essa aqui é a foz do rio Congo, que é um grande rio africano, que era o principal caminho de penetração belga ao interior do Congo para extrair recursos naturais e matérias-primas, como marfim, diamantes, ouro, madeira, minérios, metais e outros recursos, diamante e outros recursos. Tá bom? Então essa é a divisão da África. Dá uma olhada na divisão da Ásia e da Oceania. Essa foi um pouco menos complexa, porque poucas potências imperialistas estavam fazendo jogo de poder ali. Então veja, nós temos fundamentalmente domínios ingleses, no que hoje é a Índia e regiões próximas da Índia, né? Índia, Paquistão, não lembro o nome dessas outras regiões aqui, desculpa. Tem uma coloniazinha portuguesa aqui na Índia, que era desde a época das buscas de especiarias. Portugal conseguiu manter Goa como sua colônia na Índia e conseguiu manter, cadê um pedacinho aqui que não vai dar para ver, mas o Timor-Leste aqui em algum lugar da Polinésia. Eu não lembro onde fica o Timor-Leste, gente, me desculpa. Nós temos uma colônia francesa chamada Indochina, que é onde hoje é Vietnã, Camboja, Laos e Tailândia. Nós temos uma pequena colônia estadunidense, que roubou da Espanha, por sinal, as Filipinas. Nós temos colônias holandesas, Bornéu, Índias neerlandesas, Java e metade da ilha da Nova Guiné. A outra metade é dividida entre alemães e ingleses, que também dominam a Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia. Além de um pedaço de Bornéu e um pedaço aqui de onde hoje é essa região. Como é que chama mesmo esse país? É onde teve aquele Se Beber Não Case. Enfim, vocês entenderam. E tem até colônia japonesa. Ó, o Japão é o único país da Ásia ou da África que tem cor própria aqui na nossa legenda. Olha o Japão aqui, ó. Porque o Japão, apesar de não ser industrializado até perto do final do século XIX, o governo japonês vai fazer uma puta política de industrialização, que nós vamos estudar depois, na outra videoaula sobre esse assunto. Eu vou dividir esse tema do imperialismo em 2 videoaulas. E o Japão vai dominar a Coreia e a ilha de Taiwan, Formosa. Então esse é o espaço da dominação europeia na África e na Ásia, de acordo com as invasões, as colonizações e os acordos, como a Conferência de Berlim,
que dividiu a África e a Ásia. E aí, senhoras e senhores, é interessante a gente ver um treco aqui. Todo esse processo de dominação europeia, ele se baseou num discurso. Qual é o discurso? Numa justificativa ideológica. Ou seja, os europeus não diziam para os seus próprios, os governos europeus não diziam para os seus próprios povos: olha, gente, nós vamos invadir a África e a Ásia porque essas regiões do mundo são lugares para a gente obter matéria-prima e mercado consumidor, tá bom? De jeito nenhum. O discurso que os europeus adotaram foi uma justificativa ideológica para tentar legitimar essa invasão, essa exploração, essa destruição das culturas e das civilizações locais e essa imposição violenta da cultura, da economia e da sociedade copiando a Europa, os europeus chamaram isso de fardo do homem branco. O que é um fardo? Quando você pega um fardo de bebida, de cerveja, fardo é uma carga que está ali reunida, um peso. Então, o fardo do homem branco é o fardo que os europeus tinham que carregar, o peso da responsabilidade, o peso de uma carga pesada que os europeus tinham que carregar. Que carga era essa? A obrigação de civilizar os povos da África e da Ásia. Ou seja, levar a civilização europeia superior aos povos selvagens da África e da Ásia. A Europa, nessa época, estava vivendo um período da sua história que é apelidado de Belle Époque. E na Belle Époque, o que acontece? É a ideia de que a civilização europeia é superior a todas as outras civilizações, porque desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870, os europeus não têm mais guerras nem conflitos militares. Então os europeus estão resolvendo suas disputas e conflitos de forma pacífica, diplomática e democrática, como na Conferência de Berlim, em que nós europeus, civilizados, superiores, conscientes, ao invés de fazermos guerra para disputar território, nós chegamos num acordo de divisão dessas terras. Que civilização maravilhosa. Belle Époque, a bela época europeia, porque era uma época de prosperidade, desenvolvimento, modernização industrial, tecnológica, de elegância, de um estilo de vida burguês, próspero, chique, moderno. Era também porque nós temos as filosofias do progresso, como o positivismo, que é aquela filosofia do século XIX cientificista, que defende que a ciência é o segredo da expansão, da modernização e da civilização do mundo inteiro, e que o mundo vai ser perfeito quando o mundo inteiro seguir o modelo europeu de civilização científica. E que a ciência, e não a luta de classes, que a ciência e não as revoluções, que a ciência e não a luta coletiva dos trabalhadores, a ciência é que vai resolver todos os problemas, a ciência que vai acabar com todas as formas de exploração, a ciência que vai acabar com as injustiças, a ciência que vai criar um mundo perfeito, porque a Europa já era esse mundo perfeito da ciência, do capitalismo, do progresso e da modernização. Essa é a Belle Époque. Claro que não era uma Belle Époque para os povos, para os operários e para os povos trabalhadores da Europa. Para eles era uma belle merda, que eles viviam sem direitos, sem garantias, sem salários dignos, numa condição subhumana e miserável. Claro que não vai ser uma Belle Époque para os povos africanos e asiáticos, porque isso é apenas um discurso ideológico que tenta legitimar e justificar a expansão, a conquista, a colonização dos povos afroasiáticos e a destruição do seu modo de vida, dos seus costumes e das suas sociedades, como se isso fosse algo bom para eles. Os europeus estão fazendo uma boa ação, levando a civilização aos povos atrasados, que vão deixar de ser atrasados. Então, não é uma exploração colonial, é um peso que o branco europeu carrega de ter a obrigação de levar a civilização aos povos atrasados e não civilizados. É por isso que os funcionários coloniais dos países europeus na África, que eram pessoas geralmente pobres, marginalizadas, que em Londres ou em Paris seriam um pouco mais que um monte de cocô de cachorro no canto da esquina, na África e na Ásia eles se sentiam verdadeiros senhores da civilização, porque eles eram os representantes dos impérios coloniais europeus para levar o desenvolvimento para os povos atrasados. Nós vamos ver na próxima videoaula que esse modelo de civilização, na verdade, levou um modelo de opressão e devastação para a África e para a Ásia, que os povos africanos e asiáticos tentaram resistir a esse processo e foram massacrados.
Então é uma civilização do massacre essa. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ser claro, que vocês tenham conseguido entender o contexto gerador desse movimento do imperialismo do século XIX, tenham conseguido entender a diferença entre as diferentes formas de imperialismo e neocolonialismo, e que a gente tenha conseguido perceber, então, a hipocrisia desse discurso do fardo do homem branco. Tá bom, gente? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês e até a próxima. Um abraço.